Livros de Cabeceira com Joel Neto. Olá e sejam bem-vindos ao podcast Livros de Cabeceira. Sou o Pedro Santos e hoje vamos estar com o Joel Neto para discutir o livro Como Quem Vai ao Horizonte, escrito por Marcolino Candeias. Marcolino Candeias nasceu em 1952, nas Cinco Ribeiras, e faleceu em 2006. Este livro é uma compilação dos seus dois livros de poesia editados até agora, o primeiro em 1961, Por Ter Escrito Amor, e em 1984, Na Distância do Tempo. Reúne 48 poemas escritos por Marcolino. E a minha primeira pergunta para o Joel, para já, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. E a minha primeira pergunta para o Joel Neto é, se na sua perspectiva, o que é que Marcolino Candeias traz desta viagem ao horizonte? E o que é que ele trouxe consigo que influenciou a sua visão e a sua poesia? Bem, eu creio que aquilo que ele traz é a própria viagem. Marcolino Candeias escreve sobre muita coisa em poucos poemas. Ele tem publicados apenas estes 48 poemas, apenas 2 pequeníssimos livros de poesia. É uma obra pequena na dimensão física, mas muito significativa na dimensão artística e na importância que tem para a poesia açoriana. Cobre quase todos os temas que servem de musa, de algum modo, à literatura açoriana em geral. O sonho, a curiosidade, a descoberta do mundo, a descoberta da poesia, a partida, o regresso, a saudade ainda antes do regresso, depois a amizade, a existência do outro, o amor. Mas há 2 elementos que me parece que distinguem o trabalho dele. O primeiro tem a ver com a mundividência. Ele sempre foi um poeta que, não obstante a presença física nos Açores, embora tenha estado também ausente, viveu também no Canadá, estudou em Coimbra e, portanto, é de alguma maneira um homem do mundo, mas já quando vivia apenas nos Açores, era um homem do mundo. Olhava para os Açores como a sua terra, evidentemente, as suas referências, mas nunca deixava de possuir aquilo que os fotógrafos chamam profundidade de campo, que é perceber o que está para além deste espaço e de que este espaço também é mensageiro. E essas diferentes proporções das coisas enriqueceram a poesia dele e tornaram-na bastante... não direi singular, porque não é única nesse sentido, mas bastante conspícua desse ponto de vista. Nós, nos Açores, eu creio que posso dizer isto com alguma segurança, hoje, no século XXI, estamos mais provincianos do que já fomos. Em particular aqui na Terceira. A Terceira parece-me que hoje é mais provinciana do que aquilo que já foi. Isso é fácil de explicar historicamente. Nós já estivemos no centro do Atlântico Norte, neste momento somos um tanto periféricos. Reler Marcolino Candeias é reencontrar essas proporções com que ele nasceu e que ele nunca perdeu. E depois há uma segunda dimensão que me parece fundamental na obra dele, que é a atenção à justiça social. Na verdade, à injustiça social e à necessidade de justiça social. Acho que ele, mesmo quando os Açores não se destacavam tão evidentemente como se destacam hoje na cauda dos rankings nacionais de desenvolvimento humano, ele já tinha a noção de quão incipiente era o nosso desenvolvimento, nomeadamente do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista económico, e eles rebocam-se depois um ao outro. E, portanto, hoje reler Marcolino Candeias é de alguma maneira olhar em volta e tomar consciência da pobreza, da exclusão social e depois todas as outras coisas que vêm a reboque destes flagelos, nomeadamente os baixíssimos níveis na educação, o analfabetismo, o insucesso escolar, o abandono escolar, o alto grau de dependências que temos. Somos campeões nacionais
de alcoolismo, estamos lá em cima também nas dependências. No caso da educação, somos a pior região da Europa, incluindo agora 26 países, desde a saída do Reino Unido, 26 países, mas muitos deles de leste e recém-entrados, ainda relativamente recém-entrados na União Europeia. Portanto, o Marcolino Candeias é alguém que não se dissocia dessa realidade à sua volta, e é alguém que não é cúmplice das assimetrias e das injustiças que essa realidade sustenta e alimenta. E, portanto, é um poeta interventivo e também muito belo, que canta o amor extraordinariamente, o amor por uma mulher em particular, o amor pelos amigos, a amizade, nas suas mais diferentes expressões, mas mais uma vez também o amor pelo lugar. O seu poema mais conhecido chama-se Oda a Angra, a minha cidade em tom de elegia, é um poema absolutamente extraordinário, mas realmente ele é um poeta de muito mais do que um poema só. Todos eles, no entanto, fazem parte de um só corpus e de uma só identidade, e que é de um homem fraterno, solidário e com compaixão. Ok. E como você disse, ele tem uma identidade muito específica e gostava de saber. O primeiro livro foi editado quando ele tinha 19 anos e o livro a seguir foi editado em 1984, alguns anos a seguir disso. Nesse espaço de tempo, como é que amadurece a sua visão como poeta e como pessoa? Como é que isso influenciou a sua poesia? Tudo indica que Marcolino Candeias não deixou de escrever e, portanto, não esteve, não passou esse ato de 13 anos, penso eu, apenas a contemplar. Ele não deixou de escrever e tudo indica que terá escrito depois também. Ele confessou a alguns amigos que escrevia, desde 84, continuou a escrever, embora nada que merecesse ser publicado. Ele tinha uma exigência muito particular com o seu próprio trabalho. Eu diria que a descoberta do outro, a descoberta do próximo, digamos assim, nas formas da amizade, nas formas do amor, nas diferentes, aliás, formas da amizade e do amor, são o traço distintivo do segundo livro em relação ao primeiro. Mas já lá estava a descoberta do outro, nomeadamente com os camponeses das Cinco Ribeiras, um olhar fraterno e terno para com a labuta daqueles homens, os seus sofrimentos e também as suas pequenas alegrias. Porque ele não era um poeta de 19 anos que se focava no seu próprio sentimento, no Não. seu próprio sofrimento. Ele tem alguns é poemas interessante. bastante existencialistas, virados para dentro, como é próprio de um jovem poeta, mas também já tem logo no primeiro livro uma viragem para fora, ou pelo menos indícios de uma viragem para fora, que no entanto se consagra em pleno no segundo livro. E que depois vai ocorrendo a vida fora, porque ele acrescenta à reedição do segundo livro mais 2 poemas, e que são A Mesa de Amigos, aqui está o outro, o próximo, os amigos, os afetos, e o segundo poema é Aqui Não Tem Sabiá, que é dedicado à Deca, a sua mulher, e que é inspirado na Deca, sua mulher, é um diálogo com ela, na verdade, e portanto ele fecha a sua obra publicada, pelo menos, com essa viragem completa para fora e para os outros. Sim, senhor. E a minha última pergunta relaciona-se bastante com o que você disse há bocado sobre a realidade açoriana. E o que eu quero saber é como é que a poesia, se vê a poesia como uma arma necessária para o expandir do horizonte açoriano. Em que é que isto pode mudar estas mentalidades provincianas que você estava a falar há bocado, por exemplo? Isso não há dúvida. Não apenas a poesia, mas uma poesia interventiva e mobilizada para mobilizar. Porque nós sempre tivemos poesia, apesar do nosso cavalgante atraso, passo o aparente oxímoro,
acentuado ao longo das décadas, não acentuado em termos absolutos, porque vive-se hoje nos Açores melhor do que há 50 anos, mas acentuado do ponto de vista relativo, ou seja, há 50 anos vivia-se nos Açores pior do que hoje, pior do que então se vivia, por exemplo, no continente, mas não tão pior quanto se vive hoje no continente e inclusive na Madeira. E eu penso que a poesia tem um duplo papel. O primeiro é mais lato. A poesia é um instrumento de comunicação e de formação, também é, além de ser uma expressão artística, evidentemente, mas ela tem muitas potencialidades enquanto instrumento de comunicação e de formação. Bom, e nós precisamos de formar. Precisamos de formar-nos, precisamos de recuperar a procura do belo sem perder de vista a procura do bem também. Os Açores nunca deixaram de procurar o belo, mas esqueceram-se de procurar o bem. E, portanto, eu creio que a poesia tem esse duplo alcance, que é, por um lado, ajuda-nos a procurar o belo, por outro, pode ajudar-nos a procurar o bem, pode contribuir para a melhoria da educação dos açorianos. A educação e a pobreza são os nossos dois piores índices, porque tudo o mais depois vem a reboque deles, e provavelmente até se poderá dizer que a educação é o pior de todos, porque a educação, a falta de noção de medida, a falta de aspirações, que nos faz olhar que nos faz a nós açorianos, em geral pobres, olhar para aquilo que temos como uma fatalidade, porque nem sequer sabemos que existe mais do que isso. E eu creio que tudo o que for instrumento de educação e de formação dirá isso, existe mais do que isto. E depois, sem perdermos, evidentemente, a procura do belo que sempre nos caracterizou e que continua a ser fundamental. Muito obrigado, João Neto. Muito obrigado. Fica aqui a recomendação do podcast Como Quem Vai ao Horizonte, por Marcolino Candeias. Vale a pena dizer que é uma edição do IAC. E que foi, portanto, esta edição da obra reunida, toda a poesia do Marcolino Candeias publicada, foi editada este ano apenas, portanto está nas livrarias, está disponível no IAC, e era bom que todos os açorianos a conhecessem. Muito obrigado, João Neto. Fica a recomendação. Muito obrigado. Muito obrigado.